Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de março, nós vamos meditar em Josué, do capítulo 10 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos sobre a cilada chamada Gibeonitas. O texto ele é muito claro, falando no versículo 14 do capítulo 9. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, né? E nós podemos ver que logo eles ficaram sabendo que tinham sido enganados, mas a aliança já estava selada. E Deus, ele é um Deus de aliança, ele respeita a aliança, né? Apesar do homem muitas vezes ser tão falho, Deus não. Deus, ele olha, ele respeita, ele é um Deus de aliança. E aí nós vamos ver que chamou Josué, né, a eles e disse-lhe: por que nos enganaste dizendo que habitavam muito longe, sendo que viviam aqui no nosso meio? Agora, pois, sois maldito dentre vós, nunca se deixará de haver escravo, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores de diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, pela vida dos nossos familiares, e assim nós fizemos. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Então eles sabiam, né, que uma vez celebrada a aliança, Deus de Israel era um Deus de aliança. Eles não seriam maltratados, né? Porque Deus, ele pedia que os israelitas tivessem sempre uma atenção especial aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, que eles sempre lembrassem que eles tinham sido escravos estrangeiros, né? E aquilo que eles não queriam para eles, eles não deveriam transmitir para o próximo. Então, esses gibeonitas eram um povo muito esperto, né? Planejaram, arquitetaram e conseguiram aquilo que eles queriam, né? Para eles o que importava era permanecer vivo, né? E aí nós vamos ver que naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus o escolhesse. E aí o capítulo de hoje nós vamos ver já a consequência desta aliança, porque aí você termina no capítulo 9 e fala: que bom, né? Os gibeonitas, afinal, foram enganadores, né, de Israel. Israel fez aliança sem consultar Deus, mas afinal ganharam trabalhadores, né? Homens ali que estavam ali sujeitos, né, a servirem o povo de Israel. Mas olha só o que vai acontecer no capítulo 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito de Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Olha só quem eram os gibeonitas, né? Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Zafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Os amorreus eram um império. E o rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jamute, rei de Laquis e rei de Eglon, eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão
e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele, toda a gente de guerra, e com ele todos os seus valentes. E disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os que foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel na descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor os entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olha que coisa extraordinária, né? Deus intervém no tempo, fora de tempo. Ele é o Deus que para o sol e acalma a tempestade. Ele dá ordem ao mar para que se aquete. Esse é o nosso Deus. E é o Deus que disse a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum poderá te resistir. Olha que coisa extraordinária. Quando te bater o medo diante das adversidades da vida, você lembre daquilo que Deus fez a Josué. Esteve com ele nos momentos mais difíceis e garantiu ao povo dele a vitória. E aí nós vamos ver que não está escrito no livro do justo: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E você sabia que é comprovado pela história, é comprovado pela ciência o acontecimento desse dia em que o sol parou e a lua foi detida, né? E houve um tempo maior de luz no dia para que Israel ganhasse a guerra? Você pode pesquisar e você vai encontrar esse feito bíblico conferido pela ciência. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal, né? E aí Josué vai prender os 5 reis e vai matá-los conforme a ordenança do Senhor, não é? Então, nós podemos ver que ainda no capítulo 10, o capítulo 10 ele é recheado de batalha, mas recheado de vitória. Está em batalha? Creia que há vitória no meio da batalha. Então, somente não tire os olhos do Senhor. Não coloque os olhos nas circunstâncias, porque vem a dúvida, né? E a dúvida, ela é inimiga da fé. A dúvida é inimiga do milagre. Quando você duvida, você tira os olhos do Deus Todo-Poderoso. Então, no capítulo 10 é o capítulo que nós aprendemos que nesta vida teremos muitas e muitas e muitas guerras a enfrentar, mas o Senhor é conosco, como foi com Josué. E aí Josué vai vencer ainda 7 reis. Está aqui no capítulo 10, versículo 28. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu totalmente a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um.
fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel que com ele passou a Maquedá, a Líbna, pelejou contra ela, e o Senhor deu nas mãos de Israel a ela, ao seu rei, feriu a espada a todos o que nela estava, sem deixar nenhum sequer. Fez ao seu rei o que fizera ao rei de Jericó. Jericó sempre vai ser parâmetro porque foi a primeira conquista, foi a primeira cidade, era a referência de fortaleza, não é? Então nós vamos sempre ver aí essa menção em relação a Jericó. E o Senhor deu Laquis na mão de Israel. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. Josué e todo Israel passou de Laqui a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela, tomaram e feriram a espada, totalmente destruíram nela os que estavam nela, conforme tudo que se fizera em Laquis, né? Depois Josué e todo Israel com ele subiu para Eglon, subiu para Hebron, pelejaram contra ela. Então, aqui no capítulo 10 vai relatando os passos de conquista desse dia em que o sol parou e a lua se deteve. E aí nós vamos ver que versículo 41, finalzinho, diz que feriu Josué desde Quedes Barneia até Gaza, como também a toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gigal. E aí nós vamos ver outras vitórias de Josué no capítulo 11. Josué era um guerreiro de excelência, né? Era um homem que era próximo de Deus, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que cresceu nessa intimidade, vendo a figura de Moisés ali, a intimidade, o relacionamento que Moisés tinha. Ele conquista isso, né, ao lado de Moisés, mas ele é um excelente guerreiro e ele sai em todas as batalhas. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinron e ao rei de Axaf. Olha só, né? Então, o pavor se instalou, né? Em todos os lugares que Israel ia passando. E os reis que estavam no norte, na região montanhosa de Arabá, ao sul de Quenereate, nas planícies, nos planaltos do Dor, ao lado do mar, né? Os cananeus do oriente, os amorreus que estavam no ocidente, os heteus, ferezeus, jebuseus, todos eles, né? Saíram, pois, todas as tuas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel, e os cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Por que Deus podia deixar, né, os carros, os cavalos, né, para o exército de Israel? Não podia? Mas Deus não queria que eles confiassem nem em carros nem em cavalos, mas continuassem confiando no Deus Todo-Poderoso, né? Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles nas águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e feriram e os perseguiram até a grande Sidom. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou e os carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué e tomou Azor, feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos os reinos. Tá aqui no versículo 10 do versículo 10 do capítulo 10. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, versículo 16, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém,
as planícies, Arabá e a região montanhosa de Israel, com suas planícies. Olha que lindo, não é? Lembra de Gozém? Gozém foi a terra que, quando Israel Jacó saiu com a comitiva para habitar no Egito, o seu filho José pediu a terra de Gozém para Faraó, porque era uma terra de uma planície espetacular. E eles eram criadores de animais, criadores de gado, então era uma região propícia. E Faraó concedeu Gozém à família de José, e ali eles foram numerosos. Olha eles voltando e conquistando aquilo que lhe era de direito, prometida pelo Senhor. Não houve cidade que fizesse paz com Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra, as tomaram todas, né? Então, tinha sim opção de paz. Deus tinha dito isso. Olha, primeiro vocês cheguem oferecendo paz. Se não quiserem paz, haverá guerra. Mas eles se antecipavam, né? Nem permitiam Israel mandar comando de paz. Não, eles se antecipavam e vinham guerrear contra Israel, né? E em todas as guerras, o texto fala do versículo 22 do capítulo 11, nenhum dos anaquins eram terra de gigantes, homens guerreiros, temidos por todos. Lembra do Golias? Era daqui, ó, de Anaquins, né? Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué as deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12 vai nos trazer, né, um histórico dos reis vencidos por Moisés, né? Esses são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e cujas terras se apossaram da além do Jordão para a nascente, desde o ribeiro de Amon até a terra de Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, né? Metade de Gileade. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram estes. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, que ficaram na Transjordânia, né? Os reis vencidos por Josué. Agora sim, é tempo de conquista. Olhe quanto, uma lista grande, né? São estes os reis da terra, os quais Josué, filho de Israel, feriram, da além do Jordão, né? Do passado Jordão. E aí ele vai trazer, né, os reis, né, do deserto de Negueb, onde estava Eteu, Amorreu, Cananeu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, rei de Jericó, rei de Jerusalém, rei de Jarmute, rei de Eglon, rei de Debi, de Libna, de Tapuá, de Madom, de Sihon-Meron, rei de Taanac, rei de Quetes, rei de Dor, rei de Tirza. Olha quantos reis, não é? É uma lista grande. Tudo porque Josué ousou confiar no Deus que lhe garantiu a vitória. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E queremos, Deus, ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.